Seja bem-vindo a mais um episódio do Voz do Especialista, a voz que inspira decisões confiáveis com especialistas de referência. E hoje nós vamos conversar com o Dr. Maicon Colasanti sobre cirurgia de catarata, cirurgia refrativa e saúde dos olhos. Maicon, conta um pouquinho pra gente sobre a sua formação, a decisão sobre essa sua especialidade. Eu sou o Maicon Colasanti, quero agradecer o convite de vocês para estar aqui hoje, discutindo esses temas que são corriqueiros do dia a dia e que tem muita dúvida por trás disso, né, que aumenta o temor das pessoas. A minha formação foi em oftalmologia na UFBA, no Hospital das Clínicas. Fiz 3 anos de oftalmologia lá e depois eu fiz mais 2 anos de cirurgia de catarata no Hospital São Rafael, um hospital ítalo-brasileiro. E depois disso, eu já entrei no mercado como preceptoria de cirurgia de catarata no Hospital Santa Luzia, um hospital que é conhecido aqui na cidade, Nazaré, um hospital que tem uma história muito grande. Fiquei 6 anos orientando cirurgia de catarata em residentes e fellows. E hoje eu já não participo mais dessa parte acadêmica, mas continuo executando a cirurgia de catarata no particular, convênio, na minha prática diária. Muito bem. Maicon, muitas pessoas ouvem falar sobre catarata, mas na verdade, muitas vezes fica a dúvida sobre exatamente o que é a catarata. Você conseguiria nos explicar o que é a catarata? Consigo. Na verdade, o olho, dá para fazer uma analogia com a câmera fotográfica, né? O olho, ele filma e quem vê e interpreta é a mente, né? Então, existe uma lente dentro dos olhos que poderia corresponder à lente da câmera. E essa lente, no começo, ela é cristalina, o nome dela é cristalino. Então, conforme o passar dos anos, como ela é feita de proteína, ela continua produzindo, uma área do corpo, as outras áreas a gente vai perdendo as células antigas e renovando. No cristalino, não. As células antigas vão indo para o centro e vão se acumulando. Então, essas células de proteínas antigas vão ficando muito escuras e perdendo a transparência. Então, a catarata, o cristalino que era transparente, ele se transforma em um cristalino opacificado. Comparando com a câmera fotográfica, se você tiver uma lente que estragou, a luz não consegue passar por ela. Então, esse é o método, como acontece a questão da catarata, tá? Agora que nós já entendemos o que é a catarata exatamente, quais são os fatores de risco que fazem a catarata aparecer e se existe uma idade específica? Existe um conhecimento popular da catarata muito atrelada ao idoso, né? A pessoa envelhece, baixa visão, tem catarata. Mas não existe apenas um tipo de catarata. Existe catarata, inclusive, de bebês que já nascem com a catarata, né? Que é a catarata congênita. Existem outros fatores de catarata que também pode ser um trauma. Um trauma no olho pode estragar o cristalino e produzir uma catarata. Uma cirurgia que foi feita no olho, na parte posterior, pode causar uma catarata. Um uso de medicações pode induzir catarata. Eu mesmo estou um pouco rouco. Usei bastante corticoide ontem e hoje para tentar melhorar a voz para a entrevista. Então, se eu vivesse uma rotina dessa, tomando essa medicação durante alguns meses ou anos, eu anteciparia a minha catarata. Então, o uso de medicações como os corticoides orais ou os tópicos do nariz pode induzir a catarata. Mas a mais conhecida é realmente a do idoso. E essa catarata é aquilo do envelhecimento do cristalino. Após 55 anos ela começa a aparecer, só que geralmente ela tem efeito sobre a visão após 60 anos, podendo ter uma margem de variação entre as pessoas, e todo mundo vai ter. Todo mundo que viva mais do que 60 anos, né? Então, assim, essa do idoso, e ela tem uma subdivisão que é muito técnica, mas após 60 anos é bom passar por uma consulta, porque provavelmente você tem e não percebeu que já está perdendo a percepção das cores reais, percepção da luminosidade. Só o profissional consegue identificar isso, né? Então, por isso que é importante essa consulta periódica. Então, quem viver terá. Quem viver terá. Uau. Se quiser evitar, é só deixar de viver. E quando ela já está causando algum tipo de impacto na visão, qual seria o tratamento indicado? A catarata, quando ela começa a afetar a questão da visão, só existe um tipo de tratamento. Existe no mercado, inclusive, colírios para tentar tratar isso, mas na verdade não tem comprovação científica nenhuma. Esses colírios, existem até simpatias, existem muitas coisas para catarata, mas como eu expliquei antes, né, a catarata é a lente que estragou. A única forma de melhorar é tirando essa lente que foi estragada e substituindo por uma lente artificial, que é a lente que a gente implanta durante a cirurgia de catarata. A única forma comprovada, a única forma científica de resolver a catarata. Entendi. Então, falando um pouquinho mais do procedimento em si, você falou agora há pouco que durante a cirurgia o cristalino é retirado
e ele é substituído por uma outra lente, que seria uma lente intraocular. Essa lente, depois de implantada, ela precisa ser trocada futuramente ou o paciente vive com ela até o fim da vida, vamos assim dizer? Boa pergunta, Laís. Essa é uma dúvida muito comum, na verdade. A ideia é implantar e nunca mais retirar. Essa lente é para durar a vida inteira do paciente. No passado, existiram lentes de qualidade ruim, que eram usadas e que elas estragaram, e hoje esses pacientes operados no passado estão fazendo a substituição dessas lentes. Mas as novas lentes, elas melhoraram essa questão, então hoje a lente que é implantada vai ficar com o paciente para o resto da vida. Por isso, no momento de escolher a lente, a tecnologia que você vai querer para dentro dos seus olhos, tem que escolher bem, porque não é possível trocar, mas não é uma cirurgia fácil, não é uma cirurgia que não tenha riscos, né? Então é melhor escolher bem, porque a ideia é que você fique com ela pro resto da vida. Entendi. Recentemente eu vi algumas publicações trazendo o que seria uma limpeza da lente, né? E que deveria ser feita após a cirurgia. Esse é um cuidado que todo paciente ele deve ter após o procedimento cirúrgico, ou existem casos específicos de pacientes que precisam fazer a limpeza? Também é uma dúvida frequente. O paciente, quando você fala para ele que vai ter que limpar a lente, ele já entra em pânico, porque ele acha que você vai abrir o olho dele de novo e vai tirar a lente, vai lavar a lente, vai colocar de volta. Mas não, é um procedimento bem simples, que todo mundo que implantou a lente vai precisar. Isso varia de pessoa para pessoas. O mais comum é que a lente fique suja após 1 ano de cirurgia, mas tem casos, exceções, que você acabou de operar em poucos meses, você já percebe que ela está suja. Essa sujeira não é a sujeira do ambiente. O paciente às vezes até se culpa, eu mexi com poeira mesmo. Não tem nada a ver com o ambiente externo. A lente ela está implantada dentro do olho, nessa área. Só que lá dentro as nossas células de defesa, as células locais, elas conseguem migrar para a cápsula onde foi implantada a lente. A lente é implantada dentro de uma bolsinha. E essa bolsinha começa a estragar. Então, a gente fala para o paciente limpar a lente, mas a gente não está limpando a lente. A gente está limpando a bolsa que está atrás da lente. Então, geralmente, após 1 ano, o paciente operou a catarata, ele tem que continuar acompanhando, né? Ele tem que continuar fazendo consulta por outros motivos. Medir pressão, ver fundo de olho. E no momento do exame, a gente sempre olha se está limpinho. Percebeu que está sujo, o procedimento é um laser que fica no próprio consultório, dilata a pupila, aplica o laser nessa cápsula posterior e o paciente sai sem nenhuma restrição de fazer repouso, pode ser feito os 2 olhos ao mesmo tempo. Então, assim, é algo bem simples, bem tranquilo e que geralmente só faz uma vez. Você limpou, você abriu a cápsula posterior, não suja mais. Entendi. Então, se eu fizer uma cirurgia de catarata, faço a implantação da lente e, digamos, 1 ano, 2 anos, depende muito de paciente para paciente, eu preciso fazer a limpeza e essa limpeza não precisa ser periódica. Exato. Seria uma vez só. A limpeza, sendo ela feita bem ampla, não suja novamente. Ótimo. Só que é bom fazer essa limpeza em um lugar confiável, porque está sendo aplicado um laser na bolsa que segura a lente que foi implantada. Se a pessoa não fizer com muito cuidado essa limpeza, ela consegue deslocar a lente do lugar, consegue derrubar a lente do lugar. E eu já tive um caso assim. Uma paciente que eu operei, anos depois ela fez a limpeza em um outro serviço, ela voltou com a lente pendurada e sem enxergar. E aí eu vi necessidade de novo procedimento. Exato, o procedimento que a gente não gosta de fazer, eu tive que fazer com ela. Eu tive que retirar aquela lente e implantar uma nova lente com outra técnica que é fixando uma lente na parte branquinha do olho, na esclera. Então, também tem que ter cuidado, que essa limpeza é simples, mas não pode ser feita de qualquer forma com qualquer pessoa, né? Michael, ainda falando sobre as lentes, né? Você é o meu cirurgião de referência. Eu sempre falo para os meus pacientes que a cirurgia de catarata eu encaminho para o cirurgião de referência, o cirurgião que eu confio, que é você, que inclusive operou os meus pais, né? E aí a gente sabe sobre as lentes, mas algumas informações são muito específicas. Então, quando o paciente chega, que eu explico é que existe a lente do convênio e que existem as lentes especiais. E essas informações das lentes especiais, a gente, às vezes, não sabe os detalhes, isso também depende do paciente, correto? Você consegue nos explicar sobre o que a lente do convênio oferece e o que a lente especial, digamos assim, ela oferece? Esse também é um tema que gera muitas dúvidas, muita perturbação aí da finalidade da lente, né? Existem as lentes do convênio, são lentes de boa qualidade. Quando a gente fala de lente do convênio, a gente está pensando em tratar a catarata, a doença, a transparência. A gente não está pensando tanto na correção do grau. Então, não pode se falar que a lente do plano é ruim,
porque ela é para resolver a doença catarata. Então, o paciente não precisa achar que optando pela lente do plano, ele está colocando algo de baixa qualidade no olho, tá? Então, essa lente do plano vai ser colocada, ela vai resolver a transparência dos olhos, mas não vai resolver a questão do grau, ele vai continuar com o astigmatismo dele. Talvez não vá corrigir toda a miopia e a hipermetropia dele, e não vai enxergar para perto. Então, após a cirurgia com a lente do plano, precisa fazer o óculos. A gente opera o primeiro olho, não pode operar os 2 olhos de vez por segurança, opera o primeiro olho, depois opera o segundo olho e depois passa o óculos. Só que dos avanços da oftalmologia foi a lente intraocular. Então, existem lentes hoje que é permitido corrigir astigmatismo, é permitido corrigir a visão longe e perto. Não necessariamente o paciente tem que optar pela lente que corrige tudo. Não necessariamente o paciente vai ser apto para usar tudo. Existem pacientes que querem, já conhecem sobre a lente, já chega preparado financeiramente para usar esse tipo de lente. Falo isso porque o plano não cobre as lentes que corrigem tudo, né? E às vezes ele vem preparado, só que quando é feito os exames, a gente detecta que ele não tem condições de usar. O olho dele não aceita esse tipo de tecnologia. Então, cada lente é para um tipo de olho. Às vezes, até entre o mesmo paciente, entre os 2 olhos, não é permitido usar a mesma coisa, a mesma tecnologia. Então, por isso, é bom fazer uma consulta com um profissional que tenha experiência também, porque se você faz uso de uma lente tentando entregar muito e aquele olho não aceita, o investimento acaba sendo perdido, você não tem resultados bons, né? Então, é bom fazer com alguém que já tem uma certa experiência com isso. Ótimo. Outra frase que a gente escuta muito no dia a dia, vem muitos pacientes com aquela ideia de falar que a cirurgia de catarata é uma cirurgia simples. O que é que você fala sobre isso? Cirurgia de catarata é uma cirurgia simples? Tudo que você vê alguém fazendo, que faz bem há muito tempo, parece que é fácil. Dá vontade de sentar num lugar e fazer igual, né? Falar, eu faço. É isso aí. Tirar um negócio, botar o negócio, Receita de bolo. Não, é só tirar a lente estragada, botar a lente, vai, eu faço. A gente brinca, até o instrumentador fala assim, eu acho que eu já consigo fazer, eu já vi tantas, mas você sabe que não, né? Durante a formação da residência, você foi exposta a tentar fazer também, né? Então, a cirurgia de catarata simples não é. São anos de treinamento, são anos de cirurgia. Eu acho que a curva de aprendizado é uma curva bem longa e você nunca está livre de passar por situações difíceis. Eu acho que para um cirurgião ser considerado um cirurgião experiente, que ele tem uma boa mão, ele tem que ter pelo menos 5.000 cirurgias feitas, porque menos que isso você ainda tem muita coisa para aprender e muita coisa para melhorar. Mas ela é segura, sim. Ela é muito segura. Os equipamentos evoluíram, as técnicas evoluíram. Para você ter uma ideia, no passado, a técnica que era usada tinha que fazer um corte no olho de praticamente 180 graus, porque eu tinha que tirar a lente, o cristalino pacificado por inteiro, né? Então eu tinha que abrir muito. E por isso eu tinha que suturar. E por isso que o paciente tinha que sair com tampão. E por isso que ele tinha que tomar uma injeção ao redor do olho para ele suportar esse procedimento que era muito traumático. E por essa ideia da cirurgia de catarata ser muito mais arriscada e muito mais traumática no passado, as indicações eram mais tardias também. Eu sei que eu vou expor o paciente a um risco maior, então eu só vou indicar a cirurgia para ele depois que ele tiver perdido 50% da visão. Antes disso, eu não vou indicar. Só que hoje a cirurgia evoluiu demais. Hoje eu consigo fazer a cirurgia por uma incisão de 2 milímetros no cantinho da córnea, né? Uma incisão imperceptível. 2 milímetros, nem um quinto de 1 centímetro, né? Operamos olhando por um microscópio potente, né? Então, é uma cirurgia que, através desse orifício de 2 milímetros, eu consigo introduzir uma sonda, que é uma caneta, que ela acessa até o cristalino e ela emite ondas de ultrassom. E ela vai quebrando e aspirando o cristalino ao mesmo tempo. Aí entra a ideia de não esperar passar muito do ponto. A catarata, a gente usa o termo amadurecer, igual fruta, né? Então, existe o ponto bom de colher a fruta no pé. Existe o ponto bom de fazer a cirurgia de catarata. Então, o paciente precisa ser monitorado, aquilo que eu comentei, após 60 anos, fazer consultas periódicas, porque se você deixar passar desse ponto bom, cada dia mais a cirurgia é mais perigosa, é mais difícil fazer. E pode chegar ao ponto que a catarata está tão dura que mesmo a gente tendo técnicas mais modernas hoje, não possa mais fazer através da facoemulsificação, que é a caneta. Eu tenho que abrir o olho do paciente 180 graus, tenho que implantar tudo da mesma forma que era no passado, e com o maior risco de não ter tanto sucesso, né? Então, o recomendado é que seja feito acompanhamento para que a gente consiga usar esse tipo de técnica moderna. É extremadamente seguro. A cirurgia hoje é extremadamente segura.
Tanto é que eu operei minha mãe, né? Você sabe, eu operei minha mãe, eu operei meu pai, e eu me guiei para indicar a cirurgia deles não pela idade deles. Eu me guiei pela dureza do cristalino. Eu queria fazer uma cirurgia segura em ambos. Eu não queria expor meus pais a risco. Então, quando eles estavam com cristalino, um estágio que é bom, já indiquei a cirurgia, já fiz, e hoje eles estão livres da doença e eles estão livres do óculos, então isso é uma maravilha. Então, quando fala de cirurgia, né, eu super entendo quando os pacientes vêm, e às vezes é até o acompanhante que traz essa afirmação, eles falam, doutora, a cirurgia de catarata é uma cirurgia simples, né, é uma forma de se tranquilizar e ir para o procedimento com algum conforto. Eu nunca digo que é uma cirurgia simples, a cirurgia de catarata é uma cirurgia que tem uma complexidade e que precisa ser realizada por um profissional que tem experiência, que tenha equilíbrio emocional também. Vamos falar um pouquinho também sobre isso. Essa questão da escolha do cirurgião é muito importante, além da técnica, a questão do equilíbrio, né? Então, operar exige muito isso, né? E assim, fala um pouquinho para mim sobre como que você decidiu operar o seu pai e a sua mãe. Realmente, o cirurgião, várias áreas da medicina, o cirurgião precisa ter esse autocontrole, né? Controle emocional. Operar os próprios pais é algo meio ousado mesmo, porque é comum entre os colegas não quererem operar os próprios pais, né? Por causa do senso de responsabilidade. E caso aconteça algo errado, seu pai e sua mãe, talvez você não consiga resolver a complicação cirúrgica perdendo ali o controle emocional. Mas eu tenho muito controle emocional. Eu sou paraquedista também. Já tive saltos que o paraquedas não abriu e eu tive que solucionar 3 vezes já. Então, assim, eu consigo pensar durante situações de conflito, durante situações de risco, eu não perco. Meu emocional não influencia no meu racional. Então, eu consigo continuar resolvendo. Se pegar fogo na sala e todo mundo correr, eu vou continuar ali resolvendo, porque o paciente é a prioridade. Né? Então, é necessário o controle emocional mesmo. E com relação aos meus pais, eu decidi operar eles porque eu já opero há muitos anos. Já opero há mais de 15 anos. Eu já fiz mais de 30 mil cirurgias de catarata. E aí, o que veio na minha mente? Se eu passar meu pai e minha mãe para ser operado por alguém e acontecer alguma complicação, eu vou me cobrar porque não fui eu que fiz. Porque eu submeti ele a ser exposto a outra pessoa. E eu fazendo, se acontecer algo, eu sinto que eu tenho a experiência suficiente para resolver o que for feito. Justamente por causa dessa experiência que eu tenho dos anos e das cirurgias feitas. Então, eu prefiro eu assumir o risco e eu entregar tudo que eu tenho, tudo que eu posso a meus pais, do que passar essa responsabilidade para alguém. Então, foi baseado nisso aí também que eu escolhi você para ser o cirurgião de catarata do meu pai e da minha mãe, porque eu tinha certeza que ali eu teria um cirurgião que tem a questão técnica muito bem definida, muito bem estudada, e essa questão do equilíbrio emocional e o cuidado com o paciente, sabe? Então, assim, uma coisa que é muito importante, que eu vejo e admiro muito em você, é esse cuidado com o paciente. Vejo, admiro, me espelho, seguro a mão. Então, isso é super importante. Vale chorar no podcast também? Vale. Vale. Vale, isso aqui na íntegra. Isso é verdadeiro, você tá falando e sentiu e é verdadeiro. Deixa aí, não corta não, fica aí, nada. Venha na íntegra. Mas tem uma informação que é importante para o paciente para quantificar, porque só falar para ele que é seguro é muito vago, né? Então, a cirurgia de catarata, em termos de estudos, de publicações, o medo do paciente quando fala de cirurgia é cegar, né? Eu vou para uma cirurgia, tem risco de eu ficar cego, ele não sabe as outras complicações da cirurgia. Então, qual é o risco de ficar cego com essa cirurgia? Então, os estudos dizem que é 1 caso a cada 10 mil. E 1 caso a cada 10 mil é 0,01. É muito baixo, é muito, muito baixo. E estando num serviço de referência, estando com cirurgiões que são bons, isso fica muito, muito difícil de acontecer. Porque até mesmo se a cirurgia sair do controle ali, do ideal, nós sabemos resolver. Nós sabemos seguir um caminho para entregar o que tem que ser entregue ao paciente e diminuir esse risco. Então, é extremadamente seguro. Mas o risco sempre existe, né? Isso é importante também deixar claro. O risco sempre existe. Tem que escolher um bom cirurgião, por isso que tem que escolher um bom serviço. Não pode operar em qualquer lugar, de qualquer jeito. Eu brinco, e não é nem mentira, é verdade, você sabe. Eu tenho vontade de operar nos meus olhos. Eu já tenho mais de 40 anos, eu não enxergo para perto com qualidade.
E eu gostaria de usar essas lentes intraoculares para enxergar longe de perto, mas por questões de critérios de indicação ainda não tem indicação, né? Eu até brinquei com um amigo cirurgião pedindo para ele me operar. E ele falou, não, espera você ter a idade que eu opero. Mas por enquanto não, mas é seguro, eu faria sem medo. Eu gostaria de fazer também, mas eu acho que eu não atendo a todos os critérios. Não, você tá mais longe que eu. Não. Você tá mais longe que eu. Então, além da catarata, você também opera pacientes para cirurgia refrativa. E no mercado existem 2 técnicas que são bem conhecidas, que é PRK e LASIK. Explica pra gente um pouquinho como é que funcionam essas técnicas. Na verdade, cirurgia refrativa existem mais do que 2. Existem várias técnicas. Quando você fala refrativa, você está pensando em corrigir grau. Então, a cirurgia de catarata é uma cirurgia refrativa. Ela pode ser uma cirurgia refrativa, para você usar uma lente que corrige o grau, né? Então, existem as técnicas que são intraoculares e as técnicas que são extraoculares. Então, as que você comentou são técnicas que são extraoculares. São técnicas que são feitas na córnea, com laser. As 2 técnicas mais feitas no mundo são as que você comentou, o LASIK e o PRK. A diferença entre elas é que o LASIK é uma técnica que combina 2 tipos de laser. Um laser, que é um femtosegundo, que é um laser que faz um corte na córnea, e eu levanto essa partezinha que foi cortada e eu faço todo o tratamento dentro da córnea. E fecho novamente a área que foi tratada. O PRK é um tratamento de superfície. Eu não faço nenhum corte no olho. Eu apenas aplico laser na superfície e faço o tratamento. Então, as 2 são técnicas muito boas. Não tem como dizer uma é melhor que a outra, porque as técnicas são específicas para pacientes. Então, tem paciente que vai responder bem ao LASIK, tem paciente que vai responder bem ao PRK. Não todos os pacientes podem fazer cirurgia refrativa. Isso é diferente. Porque às vezes o paciente vem cheio de esperanças, tem grau alto, quer fazer a cirurgia, e ele não tem os critérios para fazer a cirurgia, né? Então, assim, não é todo mundo que quer, que pode. Catarata, todo mundo que envelhecer e tiver, vai poder, vai fazer. Mas a refrativa, não. E quais seriam esses critérios para o paciente, que o paciente deve ter para que ele seja submetido à cirurgia refrativa? Tem alguma idade mínima? Tem os critérios além da idade? Tem sim. A cirurgia refrativa, os critérios são por questões de segurança, para proteger o paciente, para entregar um resultado mais garantido, né? A gente não quer fazer o bem para o paciente a todo custo. Eu não quero fazer a cirurgia porque o paciente chorou no consultório. Eu vou fazer esse e eu vou fazer o bem para ele. Todo paciente é como se fosse minha mãe, meu pai e minha irmã. Se eu olho aquele olho, eu não faria, sendo meu pai, minha mãe e minha irmã, eu não faço na pessoa. Ontem teve um paciente que chorou e disse que assinava termo, aceitando os riscos. Ela tinha 7 graus e não podia, tinha ceratocone, né? Então, é uma doença da córnea, é contraindicação formal. Ela falou, eu assino os riscos, eu assino o termo, não vou fazer nada contra você. Eu falei, não vou fazer, eu vou fazer o mal para você. Você pode ir para transplante de córnea no futuro, então eu não vou fazer. Então, esses critérios são critérios para ter uma cirurgia mais segura. Um deles é a idade. A gente pode operar paciente que tenha mais de 18 anos. Por que 18 anos? Entre 18 e 21 anos, o grau começa a estabilizar na maioria das pessoas. Então, um dos critérios é a idade. Outro critério importante é o grau estar estável, pelo menos 1 ano de estabilidade. E estabilidade não é o grau exatamente igual, mas é um grau com variação muito pequenininha, 0,25, 0,50, isso é grau estável. E nesse caso, por que essa proibição da estabilidade? Não é porque o olho não pode ser operado nesse momento. É quando eu opero um paciente de refrativo, eu quero deixar ele sem óculos muitos anos. Se ele está em progressão ainda, não vai fazer sentido, porque eu vou operar ele e daqui a alguns anos ele vai estar com um pouquinho de grau de novo e ele perdeu a cirurgia dele, né? Então, esse critério é para ter um resultado duradouro. E os outros critérios são todos técnicos. Espessura da córnea, curvatura da córnea, retina, né? São critérios que a gente pesquisa com exames no consultório. Cumpriu tudo isso, pode fazer a cirurgia. Perfeito. Então, Michael, conhecendo a sua trajetória, hoje a gente sabe que você tem um nome solidificado no mercado, que é um oftalmologista, que é um cirurgião de catarata refrativa de referência. Qual conselho você daria para quem está começando na oftalmologia, pensando em fazer cirurgia de catarata? Na verdade, eu acho que isso de conquistar o espaço, ou ter sucesso no que se faz, independente de ser na oftalmologia ou em qualquer coisa na vida, você pode fazer qualquer tipo de serviço. O que realmente importa é você ter coragem de se importar realmente com as pessoas. Você colocar a pessoa em primeiro lugar. Você fazer algo porque você faz por amor, não porque você tem
interesses secundários, outras metas na vida, né? Então, eu acho que isso é o que importa. Eu recebo muitos pacientes que são casos extremadamente desafiadores. Pacientes que passaram por várias pessoas e ninguém tem coragem de operar eles, tanto na refrativa quanto na catarata, porque são casos mais desafiadores mesmo, mais difíceis, né? E a medicina, ela está muito judicializada, então você prefere não se envolver com aquela pessoa. Eu não vou te ajudar porque eu tenho medo de acontecer alguma coisa e eu responder por isso. Só que eu compro os sonhos, eu compro as histórias. Se a pessoa me fizer sonhar com ela, eu vou, se for permitido, estando dentro dos critérios, eu vou encarar o desafio, nós vamos juntos, e tudo muito explicado, tudo alinhado com o paciente, e as histórias são maravilhosas. Mudanças de vida de pessoas que estavam desiludidas. Então, assim, eu acho que a base é fazer o que você faz por amor pelas pessoas. Nós estamos numa época aí que o que mais tem é coaching, mentorias, cursos, para você aparentar ser o que você não é, para atingir metas que são egoístas, né? Metas que são porque você não produz 100 mil reais por mês com tal procedimento. Não é a meta, né? Na medicina não pode existir essa meta de valores. Quem tem que precisar da cirurgia não é o cirurgião para encher uma agenda. Quem tem que precisar da cirurgia é o paciente. E você está ali para servir a ele. E eu acredito que Deus me deu esse dom de fazer a cirurgia para me ser usado na sociedade. Eu não estou aqui para passar, para ter uma vida apenas para adquirir bens materiais e realizar meus sonhos. Seria é tão curta a vida para você passar aqui e viver tão egoístamente, né? Eu passei aqui, fiz tudo que eu queria, alcancei tudo que eu queria. E que diferença eu fiz na sociedade? Que diferença eu fiz na vida das pessoas? Se eu não tivesse existido, não faria diferença, né? Então, eu me sinto muito mais realizado com as histórias, com o carinho, a gratidão, do que o retorno financeiro. Porque o retorno financeiro, ninguém é hipócrita de dizer que não precisa de retorno financeiro, porque eu pago conta com dinheiro também, né? Então, assim, eu preciso e eu tenho sonhos. Mas a minha meta não é o valor X mês. Minha meta, eu estou aqui disponível, quem me procurar, eu estou aqui para entender sua necessidade e ver se eu posso te ajudar. Se eu puder ajudar, eu vou enfrentar o que for necessário. Então, eu acho que isso é o mais importante. E eu acho que Deus me deu esse dom para estar aqui, para fazer a diferença na vida das pessoas, independente se eu vou ter retorno financeiro ou não. O retorno financeiro tem que ser secundário, né? Se você fizer bem o que você faz, você fizer por amor, é consequência, né? Não é a meta. A minha meta não é o valor mensal. A minha meta é mudar a vida das pessoas. Eu acho que todo mundo que seguir essa linha dá certo. Não tem por que não dar. A gente ouve muito no dia a dia os pacientes falarem que a cirurgia de catarata é uma cirurgia simples. E a gente sabe que não é uma cirurgia simples, apesar de ser segura, né? Então, eu vejo muito no dia a dia o quanto isso te consome, né? Então, tem dia que o Michael sai pro centro cirúrgico, faz a oração dele. Às vezes eu vejo ele lá pelo canto, quieto, eu falo, tá tudo bem? Ele fez, tá tudo bem, aqui hoje eu vou fazer tal cirurgia. E existe toda uma preparação, um estudo, a preparação emocional também, né? E muitas vezes, quando ele já volta, quando ele abre a porta, eu falo, e aí, como foi a cirurgia? Ele, deu tudo certo. E assim, 99,9% é sempre essa, deu tudo certo. Graças e a em Deus. casa eu tô tensa, hoje teve a cirurgia de tal paciente. E na nossa rotina, já virou assim, eu sei que tal dia ele vai ter revisão de um paciente, aí de manhã eu já tô mandando mensagem pra ele. E aí, como que tá fulano? Aí ele demora de responder, ele sempre demora de responder porque ele tá atendendo o paciente. E aí quando ele responde, tá tudo bem. Então é uma questão de experiência, né? Então é super importante a escolha do profissional, do cirurgião que vai ser escolhido para a cirurgia da catarata. E além dessa questão da técnica, o que eu consigo destacar muito, eu faço muita revisão de pacientes que são do Michael e as senhorinhas voltam todas encantadas. Então, as senhorinhas voltam, ele cuida. Todo dia chega com a sacola de presente. Todo dia ele chega em casa cheio de sacola de presentes. Engraçado isso, que a Mel, o dia que eu não chego com a sacola, cadê? Você não trouxe nada hoje? E aí ele brinca que e os presentes que ele ganha, nem ele mais tá ganhando presente, quem tá ganhando os presentes agora são os filhos. Aí fala, eu trabalho e quem ganha os presentes são os meus filhos. Mas é legal que eu uso isso para ensinar pra Mel servir as pessoas.
Eu falo que, ó, fiz a cirurgia de um paciente, tá? Que você viu falando, né? Fiz a cirurgia do paciente que tava com a visão baixa, ele voltou a enxergar, ele ficou feliz. É legal a gente fazer o bem pelas pessoas, isso aqui é a gratidão dela, né? Fez pra gente, trouxe pra gente, isso é bonito. Eu acho que eu tento transmitir já pra ela a minha filosofia de trabalho, né? Eu acho que funciona. Sim, funciona, super funciona. Seguindo essa conversa da questão dos casos desafiadores, tem pacientes que eu opero e você vê, tem pacientes que você me encaminha e a gente conduz juntos. Lembra da história? Tinha uma paciente que ela era praticamente cega, ela era um móvel da casa e ela super jovem, ficava no canto da casa e isso, a inibição do estímulo visual pode favorecer a pessoa a desenvolver demências, né? Você ser um objeto na casa, né? Então, era uma pessoa jovem e ela, os dois olhos cegas, tinha um pterígio enorme, os dois olhos cobrindo, e ainda tinha uma catarata branca total por baixo dos pterígios. Inicialmente, eu recomendei ela operar o pterígio para ter um melhor resultado, usar a lente e já fazer o cálculo com isso. Só que ela não tinha decidido operar o pterígio, então eu operei a catarata dela, mesmo mantendo o pterígio, e ela voltou a ver. E aí um dia ela estava na janela, esperando, olhando para a rua, e viu o marido dela chegando após a cirurgia, e fazia tempo que ela não via ele. E aí ela se apaixonou novamente pelo marido. Ela falou, ai, como você é linda, meu marido, fazia tanto tempo que eu não te via, não é? E igual a namoradeira na janela, né? Então, esse foi um caso muito bonito, né? E depois, Thaís fez a cirurgia do pterígio dela, que ela ficou feliz, melhorou a visão, e ela quis melhorar mais, e Thaís fez a pterígio e ela melhorou mais ainda. Então, era uma pessoa que era um móvel, condenada a ser a cega da família, e voltou a enxergar, voltou toda arrumada depois, né? A pessoa melhora a autoestima, consegue, porque quando você não vê, as pessoas te vestem, as pessoas te arrumam, as pessoas te penteiam, né? Não é desleixo, é que ela não consegue mesmo, né? Então, são casos muito bonitos e que estimulam você a querer comprar esses casos desafiadores. Ela era uma paciente, caso difícil mesmo, né? Então, ninguém quis colocar a mão nela, mas isso me estimula a continuar tentando transformar essas histórias. Tem histórias de avós que, às vezes eu até provoco, eu pergunto, né? Tá operando, eu falo, qual é a primeira coisa que você quer ver? Ela, eu quero conhecer meu netinho, que eu só conheço a voz dele. Eu quero ver meu netinho. E uma dessas teve uma surpresa que fizeram para ela, a gente organizou e a filha trouxe os netinhos para esperar na porta do centro cirúrgico. Legal. Bonita, hein? Pode chorar. É realmente bonito, emociona mesmo. Eu me emociono. Às vezes eu opero chorando, às vezes atrapalha eu operar, porque eu começo a ouvir as histórias, essa mesmo, e o paciente falando e começa a lacrimejar, só que é ruim operar lacrimejando, né, que atrapalha, mas vale a pena, é bom demais. Acho que Deus foi muito bom comigo, porque devolver a visão é praticamente um milagre, né? Jesus fez isso lá com um barro todo. Ele dá pra gente essa possibilidade de viver essa experiência, que honra, né? Coisa maravilhosa. E catarata é instantâneo. O paciente deitou com a catarata total, ele tá cego, ele levanta vendo. Eu tiro o microscópio de cima do rosto dele e brincando já entro na frente e dou um tchauzinho. Aí eles sorriem e choram, que maravilha. É emocionante mesmo, a verdade é essa. Maravilhoso. Então, recentemente, acho que deve ter uns 15 dias, eu te encaminhei uma paciente que é mãe de uma pessoa muito querida minha, que ela chegou até mim perguntando qual é a especialidade da Thaís. Eu falei, não, ela não é especialista em catarata. Aí eu encaminhei para você, que é o especialista em catarata. E eu queria que você pudesse falar um pouquinho como foi essa experiência de atender essa pessoa. É verdade. Esse caso também foi um caso que a gente conseguiu ajudar ela a melhorar a qualidade de vida. Era uma pessoa que estava com visão baixa nos dois olhos, muito baixa, e a família percebendo já que ela não estava conseguindo enxergar, e ela tinha a cirurgia de catarata feita há alguns anos, só que o que aconteceu? Aconteceram coisas diferentes em cada olho. Em um olho, aconteceu a sujeira da lente. Então, eu fiz a limpeza dessa lente, que é algo rápido, né? Já fiz a limpeza dessa lente com laser, melhorei a visão de um lado, só que o outro olho, a lente estragou. Então, aplicar laser não seria bom. Na verdade, aplicar laser seria ruim para depois tentar tirar essa lente. Só que só com melhorar a visão de um lado, a paciente já melhorou a qualidade de vida dela. Ela voltou já feliz. Ela não enxergava quase nada. Então, na revisão, ela já estava enxergando. E ela não quis fazer a cirurgia do outro olho para trocar a lente. Então, você vê como apenas mexer em um olho do paciente, devolver a qualidade daquele olho, às vezes já resolve a vida da pessoa, né? Eu deixei aberto para caso algum dia ela queira voltar e fazer a troca da lente, estamos disponíveis.
Mas foi muito bom você ter encaminhado. Você Então, fez a diferença na vida dela. Então, nesse caso, é possível. Então, operar só um olho se houver necessidade, É possível, né? é possível. Tivesse que fazer os dois. Às vezes até acontece pacientes operarem um olho e depois desistirem porque estão felizes com aquela qualidade. O meu avô é um caso. Eu não era nem oftalmologista nem médico, né? Senão eu convenceria ele a operar o outro, ficar mais feliz. Mas ele operou um olho, ficou bem e desistiu do outro. Eu acho que o avô de vocês também tem uma história dessa, que operou um lado e desistiu do outro, né? Então, pode ser. Ah, legal. É. Não sabia. E minha avó, ela era uma pessoa super divertida. E falando sobre isso, né, das senhorinhas que você opera. Eu lembro que quando minha avó operou, ela operou primeiro um olho, e aí na revisão do primeiro olho, ela falou, meu cirurgião é um gato. Tem que ver se a cirurgia tá bem feita. Tem que voltar lá. Minha avó, pode ser minha lente avó era suja. tipo... Bem sincera. Sincera, e como mudou, né? E ela falava que tava vendo tudo nublado, e na revisão ela falou que ficou super feliz, que viu o cirurgião e costurava, e aí pôde retomar mais as atividades dela do dia a dia, né? Ela operou os dois e meu avô operou só um. Então, falando sobre a cirurgia da catarata, sobre a realização que isso traz no dia a dia, né? A gente conversa muito em casa, no consultório, divide casos, opiniões, né? E um acompanha os pacientes do outro. Muitas vezes eu vejo os pacientes do Michael, eles acabam, ou os que eu encaminho para ele, ou os que vêm, que às vezes eu vejo uma revisão, e sim, são histórias muito bonitas, né? Então, tem senhorinhas, tem os senhorzinhos que vêm lá, todo apaixonado pelo cirurgião, e eu sempre falo, eu entendo você. Também me apaixonei por ele. Também me apaixonei por ele. E olha que eu nem operei. Que admiro. Ainda, né? Imagina. E essas histórias são histórias realmente muito bonitas no dia a dia. Você e Laís, eu já fiz laser. Fez em mim. Eu já fiz iridotomia nas duas. Verdade. Eu me recordo disso. Bom, né? Sustinho no olho. Bom, né? Pois é, e deu até medo essa questão de fazer o laser. E pra você ver, né, quando você vai pro lado do paciente, né, sobre ser paciente, eu fui sua paciente, e aí quando eu fiz a consulta com o Michael, ele falou, tem que fazer um laser. Eu tomei um susto, eu só queria trocar os meus óculos, eu não queria fazer laser. Aí eu falei, não, a gente faz outro dia. Ele, não, nós tem que fazer logo, você tem um risco de ter uma crise de glaucoma. E aí eu fui me preparar, eu fiz, não, calma, deixa eu entender melhor. E aí depois eu voltei, ele fez o meu laser e dá medo, né? Então eu vivi essas duas situações. Eu fui essa paciente e outra coisa também que eu queria trazer para a nossa conversa é sobre a experiência de ser acompanhante de um paciente, né? Entrando também nessa situação da escolha do cirurgião. Quando meu pai e minha mãe foram operar, jamais fiquei na sala. Fui lá para fora, fiquei lá fazendo minha oração, porque aquele momento é um momento muito especial para o paciente, né? Quando você fala, eu já fiz mais de 30 mil cirurgias, mas para o paciente é a visão dele, é um momento único para ele, né? É o olho dele, é o único olho dele. Então eu também penso assim, não é só mais um olho, é o olho de uma pessoa, é o olho que ela precisa. Exato, e muito além de um olho, é a vida de alguém que está ali, a visão tem um impacto muito grande, né? Sim. Então, a cirurgia de catarata, ela tem um potencial enorme de transformar a vida das pessoas. E trago o meu parabéns, a minha admiração, o meu respeito pelo seu trabalho, porque eu sei que você transforma a vida de muitas pessoas. E é isso. Então, a gente gostaria de, mais uma vez, te agradecer por estar aqui hoje e poder compartilhar tantas ideias e informações que são necessárias para os nossos ouvintes, que são informações que são dúvidas, que às vezes a gente acha que é uma dúvida boba, mas nunca é uma dúvida boba, né? Nunca é. Então, obrigada mais uma vez por transformar esse momento em um momento rico, um momento tão produtivo, e eu acho que até a próxima oportunidade. Eu que agradeço o convite, foi muito bom, legal. Obrigada e parabéns. Obrigada. Obrigado, agradeço o convite, foi muito bom estar com vocês aqui.